Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM e também pelos canais abertos e fechados da TV Câmara, emissora pública legislativa. Nossa missão pública, todo início de ano, atualizar dados de gestão de todos os setores e renovar e atualizar os desafios de gestão. Hoje nós vamos conversar sobre previdência, um tema que interessa a todo o país, aqui em Bauru em especial, entre cerca de 2.200 fundos próprios, ou seja, que fazem a gestão das suas próprias aposentadorias e pensões e das contas, nós temos a repercussão das questões da reforma da Previdência e, lógico, dos fatores do dia a dia. A FUNPREV tem recebido em dia da Prefeitura dos compromissos, todo ano faz a revisão de cálculo, chamado cálculo atuarial, e a gente vai discutindo com você como esse sistema se comporta para garantir as contas e, lógico, tem reflexo na própria vida do município. Davi José Françoso, presidente, muito obrigado por comparecer aqui no estúdio conosco. Obrigado, Nelson, pela oportunidade. O tema previdenciário faz parte da agenda diária, né? Acho que da cidade agora. Acho que nunca se falou tanto de FUNPREV e das nossas dificuldades e desafios. E estamos à disposição para qualquer tipo de situação, de dúvida, de esclarecimento. Nós temos um fundo bastante robusto aqui, Davi, desde lá de meados de 2006, a gente atualiza todo ano. Hoje, nesta gravação, início de 2024, temos 8.008 servidores contribuindo, a maior parte, claro, da Prefeitura, dos ativos, 7.144, para um pagamento de 4.341 benefícios, entre aposentados e pensionistas. Antes de falar de alguns números a miúdos do fechamento de 2023, passar esse comentário com a visão geral do sistema de equilíbrio atuarial ou da vida do dia a dia do sistema previdenciário. Quanto menos sócios você tem na ativa e no tempo, com concessões, terceirizações de serviços, menos você tem para contribuir e sustentar esse sistema. Esta contribuição entre ativos e inativos, ela já teve uma proporcionalidade muito maior. De que forma isso interfere no que a gente vai conversar hoje? Eu entendo que o sistema previdenciário num todo, né, quando começou lá nos inícios dos anos 2000, você tinha uma proporcionalidade entre aposentados, pessoas que estão aposentando e pessoas que estão entrando no serviço público, né? Não existe, né, um número exato de quantos ativos seriam necessários para cada aposentado. Porém, tem uma conta que eu sempre levo, né, eu sempre tento esclarecer. Quando uma pessoa aposenta no regime jurídico estatutário, com todas as suas peculiaridades de paridade, entrou no serviço público antes de 2003, ou seja, o aposentado, e é normal, quando ele aposenta, ele está no ápice da carreira, ele conquistou todos os benefícios, ele incorporou, às vezes, alguma chefia, alguma diretoria, ou seja, ele está com um salário alto, né? E na mesma proporção de ativos, quando o ativo ingressa, seja na Prefeitura, DAI, Câmara ou FUNPREV, o salário inicial é muito baixo, é muito inferior ao salário do aposentado. Então, por exemplo, nós temos aposentado por ano, 250 aposentados por ano é nossa média de aposentadoria. Se nós pegarmos os dados do fechamento da Prefeitura, a Prefeitura está encerrando 23 com 7.144. Dos 6.000 e pouco que nós temos, eu acredito que ingressaram no serviço público perto de 600 pessoas. Porém, essas 600 pessoas sozinhas não é suficiente para cobrir a saída, né, a aposentadoria de 250 servidores. E tem uma coisa muito importante que o pessoal não costuma fazer essa conta. Quando o servidor está na ativa, ele recolhe 14% sobre os seus salários para a Previdência e tem a parte patronal, que hoje é, para a maioria dos servidores, 22% e para os ligados ao magistério, 28%, isso cessa imediatamente, ou seja, 22% mais 14% são 36%. Você perde receita Isso de cara. perde de receita de cara na aposentadoria. Tipo, a pessoa aposentou, essa receita já é eliminada. E dali para frente você vai ter que honrar com aquele salário cheio que o servidor conquistou pelos méritos dele. Então, é uma conta que hoje, se você jogar só na questão de ingressantes no serviço público, essa conta não vai fechar nunca. Ingressante com salário inicial baixo, a diferença é muito maior. Se nós fôssemos fazer uma conta maluca aqui, você tem 4.341 aposentados. Você precisaria ter o quê? 15, 20 mil servidores públicos para bancar isso? Isso é impossível, é uma conta que não vai acontecer nunca. E que pese ainda, que tem sido comum nos municípios,
aonde o governo ele é ineficiente, buscam sempre na terceirização, na gestão de serviços públicos para dar melhor qualidade nessa ponta lá para o usuário final, né? Então é uma situação que o executivo, né, o prefeito, se vê numa situação complicada. Quando ele resolve terceirizar um serviço em que ele não é eficiente para cumprir, é óbvio que ele está gerando um efeito previdenciário porque ele está deixando de contratar. Mas às vezes também ele não tem alternativa. Ele vai continuar mantendo um serviço ruim na ponta? Então são decisões que quando tem que ser tomadas, tem que ser tudo isso analisado, né? Tem que se pôr também no lugar do prefeito, das decisões que tem que ser tomadas, tem que se colocar no lugar da sociedade e com todos esses atores aí envolvidos, né? Agora você falou de sair no pico, um outro raciocínio pensando no ouvinte fora do sistema que está conosco aqui, falar, mas a reforma de 2019, emenda constitucional 103, ela cortou todas as possibilidades de incorporar licença, tal, ou seja, um novo regulamento para os novos servidores. Ele deve estar se pensando, por que isso não acertou o caixa do dia a dia? Porque demora, eu sei, para ajudar no raciocínio já aqui para quem está pensando, mas pensando naquele que está de fora, né? Esse efeito não é imediato. Na verdade, a reforma, né, isso é a minha percepção, né, a percepção do Davi. A reforma lá de 2019, ela traz, vamos dizer assim, né, nas palavras até do sindicato, muitas maldades, né? De fato, tem muitos artigos lá que penalizaram muito, né? Tiraram alguns direitos, ou seja, apertaram muito a situação de quem estava para aposentadoria. Porém, Bauru não efetuou a reforma da Previdência em nenhum dos seus aspectos, né? Ou seja, a reforma surgiu em 2019 para tentar levar um equilíbrio financeiro aos quase 2.200 RPPS que clamavam por isso no governo federal. Porém, o governo federal, naquele momento, deixou de maneira discricionária para governos e municípios decidirem sobre as suas reformas. E tem diversos municípios, eu imagino que dos 2.200, mais da metade não efetuou a reforma da Previdência. Por quê? Porque é muito difícil no âmbito do município você politicamente tomar uma decisão dessa. É uma decisão, é um remédio amargo para o servidor. A gente tem que ser bem claro nessa situação. A reforma da Previdência, ela não traz benefício ao servidor. Então é difícil do prefeito que fica no município por 4 anos ou às vezes por 8, tomar uma decisão dessa. Ele tem a questão política, ele tem questão de reeleição. Hoje os servidores, para ter uma ideia, eles representam em Bauru 12.350 servidores. Se nós multiplicarmos isso por uma família média aí de 3 pessoas, você tem um universo perto de 40 mil pessoas que são ligadas de alguma maneira aos entes públicos, né, à administração pública da cidade. Então é uma decisão muito difícil, né? Na minha avaliação, o governo errou em deixar a reforma como um ato discricionário de governos estaduais e de municípios. Davi, já que a gente está falando de fechamento de 2023 para analisar as perspectivas, esse caminhar dos números o tempo todo... Viu, Nelson? E é importante tirar também, né, esse estigma, porque a reforma da Previdência, da forma como a 103 se apresentou, ela é flexível. Tem muitas questões ali que você tem a discricionalidade de criar uma transição, de não ser tão implacável como a lei te possibilitou. Então tem vários RPPS... Fazer moderação. Isso, vários RPPS que fizeram a reforma lá em 2019, mas não com todas as maldades que estavam previstas ali, ou seja, daria para se dosar. Mas Bauru, né, na gestão do Gazeta, não quis fazer a reforma da Previdência, pelos motivos, né, daquele momento. A prefeita Suelen também, estamos no 4º ano, também não cogita fazer a reforma da Previdência, mas é óbvio, né, sempre que perguntam para mim, Bauru perdeu em não fazer a reforma, é óbvio que perdeu. A gente continua aposentando nas regras anteriores, a gente continua concedendo a pensão nos critérios anteriores, e a reforma ela criava alguns mecanismos até para dar um pouco mais de justiça na concessão desses benefícios. Legal. Falando especificamente dos números de 2023, você fez um relatório bastante consubstanciado com vários indicadores para as pessoas entenderem no dia a dia. Entre entrada e saída do mês para pagar essa folha aqui de 4.341 benefícios de aposentados e pensões, se apresenta lá, Davi, que apesar da meta atuarial, ou seja, do rendimento de aplicações ter ido muito bem em 2023, quase 56 milhões de reais, né, bem acima do que estabeleceu o Ministério da Previdência, você tem no dia a dia do caixa ainda uma conta maior do que você precisa cobrir em relação ao que você recebe da arrecadação das cotas naturais. Infelizmente,
O cenário que nós encontramos em janeiro de 2023, que já era uma diferença, um déficit financeiro entre receita e despesa, ele perdurou pelo ano de 2023 inteiro, numa média aí de 7 a 7,5 milhões de reais por mês, né? Nós não conseguimos mecanismos e nem não tivemos oportunidade em nenhum momento de mitigar essa questão. Imagino, né, a gente tem feito algumas previsões com a mudança que nós fizemos na lei, equacionando o déficit de 2022, onde a gente está elevando a alíquota patronal de 22% para 28% para esse conjunto de servidores que estão na ativa, porque a patronal ela só é descontada do servidor que está na ativa e quem paga é o patrão, quem paga é o executivo. Então nós estamos aumentando de 22 para 28 e aqueles 1.000 e poucos servidores que são ligados ao magistério, de 28 está indo para 34%. Eu imagino, assim como está no relatório, que a gente deve estar saindo de um déficit de 7,5 para perto de 5, mas a gente só vai ter isso, vamos dizer assim, esses dados apurados a hora que você estiver realmente executando os pagamentos. Claro. O que importa dizer é que a nossa folha hoje, nós temos 13 folhas de pagamento no ano, próximas de 25 a 26 milhões cada folha de pagamento, né? Se vocês pegarem o total de receita, que o ano passado foi de 221 milhões, ou seja, tudo aquilo que a Funprev arrecadou dos ativos, da parte patronal, aquilo que veio do Comprev, a rentabilidade da carteira é bom que fique, ela não entra como receita, né? Nós tivemos um ano muito bom, quebramos um ciclo de 3 anos sem bater meta atuarial, batemos a meta atuarial 36% acima do que o Ministério da Previdência determinava. Isso é muito positivo para a Fundação, mérito do Comitê de Investimento, que trabalha voluntariamente, se reúne toda quinta-feira, mérito do Conselho Curador, que balizou e deliberou por todas as movimentações arrojadas que nós pensamos lá em janeiro de 23 e acabamos colhendo o resultado dessas modificações. A Funprev tem uma carteira de investimento conservadora, ela não é nem arrojada e nem, vamos dizer assim, nós temos aí 90% da nossa aplicação em renda fixa e um pouquinho mais de 10% em renda variável, né? As estratégias para 24 vão ser conservadoras, a gente vai tentar identificar no mercado o que a gente consegue manter a média dos 13%, 14% e ainda conseguir em alguma oportunidade algo a mais. Então o comitê já trabalha com com esse pensamento, com essa tarefa de tentar bater 24 dessa mesma maneira, bater meta atuarial e conseguir em algumas oportunidades, né, alguma renda variável que surgir, alguma coisa. E outra coisa, né, bom esclarecer, a Funprev, eu sempre falo isso nas audiências, tudo, a Funprev ela não pode pegar o seu dinheiro e pôr em qualquer lugar. Não é cassino, ela tem uma portaria que disciplina o percentual, que disciplina tudo, né? Então não dá para... Às vezes eu ouço de pessoas, puxa, você podia ter posto na poupança, a gente não pode pôr dinheiro em poupança, né? Então é complicado. E nas ações das americanas, não pode, tem regulamento próprio para isso. E ainda, Nelson, entre receita e despesa, como você estava abordando, nós fechamos o ano sacando do nosso colchão previdenciário perto de 92 milhões. Se nós pegarmos isso, vamos voltar 7,5 milhões todo mês para a carteira de investimento, para ver quanto a gente perdeu no mercado financeiro, eu imagino que a gente chega a 100 milhões brincando, né? Porque nós fomos tirando da carteira gradativamente, não foi um desinvestimento de uma vez só. Mas dá para se pensar que infelizmente, a gente poderia ter esses 92 milhões lá no colchão, somado com o nosso rendimento, e hoje nós teríamos passado com certeza os 550 milhões de reais investido no mercado de capitais. Para as pessoas entenderem, como você tem uma receita e despesa no dia a dia, só para fazer um destaque disso, o Davi está fazendo uma conjuntura, vai retirando paulatinamente ao longo do ano para cobrir lá dos rendimentos, é lógico que você tem efeito do prejuízo, então a conta grosseira aí de padaria de 100 milhões de reais, você pega 400 e poucos milhões de reais, ficar continuando essa sangria, vai ficar uma hora que fica insustentável o caixa. Nesse cenário, o Nelson, é bom a gente trazer, né? Eu já trouxe isso aqui na Câmara algumas vezes, já conversei com o Tom da Finanças sobre isso, e estamos notificando o Executivo todo mês sobre isso. A Funprev vem descapitalizando há 4, 5 anos. Tudo bem que ela vem descapitalizando, ela começou a descapitalizar 20 mil, 30 mil, 40, 70, 100, hoje está em 7,5 milhões. Ou seja, foi gradativo, né, esse desinvestimento. O Tribunal de Contas, no relatório de 2022, onde ele analisou as contas da Fundação, e como que funciona o Tribunal de Contas? Ele vem para o ente,
faz todo o trabalho dele de auditoria, de fiscalização, leva os resultados, demanda vários relatórios, depois ele apresenta um relatório final, onde ele aprova com ressalvas ou ele aprova as contas da fundação. No entanto, no relatório inicial que eles fizeram para nós, eles fizeram um apontamento, é um apontamento que tem assim, como que eu vou dizer isso, né? Não é uma irregularidade, mas eles apontaram que a FUNPREV não deveria estar... Faz um alerta, uma orientação. Como se fosse uma sugestão, do tipo assim, olha, vocês são um ente de fundação, vocês têm um caixa previdenciário, esse caixa previdenciário é formado ao longo do tempo para prover aposentadorias no longo tempo, e vocês não poderiam estar tirando dinheiro desse recurso. O certo era o município, a cada fechamento de mês, FUNPREV, quanto que faltou aí? 5, 6, 7? Está aqui. Isso seria bom até para amenizar o impacto atuarial disso depois na apuração final. Mas o Executivo tem preferido o quê? Deixar que o cálculo atuarial seja feito, realizado, e aí quanto faltou, aí vai ser discutido de que maneira equacionar, né? Eu tenho defendido que se o município tivesse condições financeiras hoje de fazer os aportes mensais da nossa insuficiência, seria bom para os dois, seria bom tanto para a FUNPREV como para o Executivo. Por quê? Esse dinheiro que eu não vou tirar estaria sendo investido, estaria rendendo, o município estaria de uma maneira inteligente, diminuindo o seu impacto atuarial, seu déficit atuarial, que vai ser apurado depois no final do ano. Vai ser apontado. Adiar não resolve o problema. Nós, enquanto fundação, né, nós temos essa independência administrativa, eu estou notificando o Executivo todo mês dessa situação. O apontamento do tribunal, quanto nós estamos deficiente, e pedindo para a Secretaria de Finanças analisar a possibilidade de fazer o aporte dessa diferença, que independe de lei. Né? Muitas pessoas perguntam, mas precisa de uma lei? Não. O ente, né, porque a prefeitura ela é responsável pela FUNPREV. Na insolvência da FUNPREV, todas as dívidas, as aposentadorias vão cair no colo da prefeitura. Então, o Executivo não precisa de uma lei que diga que, olha, a cada final de mês deu insuficiência, porque nós já temos esses regramentos em outras legislações federais. Agora, para lembrar as outras etapas de consequência de gestão, que são vários vetores, quando você estabelece um equacionamento de alíquota, como essa, por exemplo, o magistério, aproveitar que tem recurso da educação, tem as questões constitucionais, fica mais fácil de compor e melhora o caixa, reduz na projeção, né, isso para em torno de 5 milhões, tomara que isso se estabeleça, você fala, bom, mas tem mais 5 aqui vezes 13, tem 60 milhões de reais aqui na mão, perto disso. Se eu faço reposição salarial, discuto piso no dia a dia, esse é um modelo de gestão que a gente fala que vai servir de novo para toda a previdência no país, não é só o caso de Bauru. 2.200 prefeituras. Quando você estabelece na lei orçamentária a reposição apenas dos ativos, você acaba realimentando o déficit desse sistema. O mundo ideal, né, não sei se a gente vai conseguir em 2024, esse é um dos nossos desafios, é que chegou em março, vamos discutir a reposição da inflação, seja qualquer benefício, tá? Vamos discutir piso do magistério, vamos discutir piso da enfermagem, vamos discutir o PCCS. A FUNPREV tem que fazer parte dessa discussão. E a hora que se bater o martelo do tipo assim, olha, nós vamos conceder tal coisa, quanto isso vai custar para a FUNPREV dali no mês seguinte? X. Isso tem que estar previsto, tem que fazer esse aporte. Né? Nós não podemos continuar com essa, vamos dizer assim, com essa sistemática que já dura 2 décadas, de criar benefícios sem dizer como vai pagar isso. Né? É óbvio que quando você cria um benefício para os ativos, o orçamento da prefeitura tem que contemplar tudo isso até por força legal. Tem que ter ordenador de despesa, indicação da fonte de custeio e tal. Só que deixam para a Previdência, no final do ano, dizer quanto faltou e agora como nós vamos pagar. Podia se inverter isso, né? Podia começar a fazer uma sistemática diferente. Vamos conceder, numa hipótese, a reposição da inflação de 23 agora em março? Vamos, legal. Quanto isso impacta na FUNPREV? Olha, vai impactar na FUNPREV mais 700 mil reais por mês. Puxa vida, coloca na lei e faça esse aporte. Isso vai diminuir todo esse ciclo, né, de déficit financeiro que a FUNPREV vem vivenciando. Compensação previdenciária depende da estrutura do Ministério da Previdência, a estrutura de andamento dos processos e a troca de informações entre o pessoal que trabalhou no setor privado, sendo muito objetivo aqui durante um tempo, aí tem que
devolver esse cidadão, depois passou no serviço público, dinheiro para o ente da nova situação dele estatutária, e você tem lá um andamento dessas contas até a gestão passada, depois veio pandemia, a central era em Bauru, aí unificou em São Paulo, ou seja, a fila ficou ainda mais gigante do sistema, apesar da tentativa de atualizar isso, ser digitalizado ou ser pelo sistema eletrônico. Melhorou um pouco? Tem perspectiva disso? Com relação à compensação previdenciária, a gente tem dado, vamos dizer assim, a gente tem dado um cuidado para a compensação previdenciária muito forte nesse biênio 23-24 na Fundação. Principalmente porque o Comprev é fonte de receita. Ele é aquela contribuição que a pessoa, quando ingressou no serviço público, se ela estava no regime geral, ou seja, se ela contribuía para o INSS e ela passou num concurso para a Prefeitura, DAI, Câmara ou Fonprev, ela vai ser estatutário, ela tem vamos dizer assim, tem receitas lá com regime geral. Por isso é que a compensação previdenciária ela existe. E ela existe de mão dupla. Pode acontecer o inverso. De repente o Nelson hoje está na Câmara, de repente vai para a iniciativa privada e todos os anos que ele tem de contribuição, se ele resolver se aposentar pelo regime geral, tem que ser repassado pelo regime geral através da compensação previdenciária. Para vocês terem uma ideia, esse mês nós recebemos de compensação previdenciária R$2 milhões. Então é um valor significativo, né? A nossa média de compensação previdenciária, ela está entre 600, 700, 800 mil reais mês. Fechamos 2023 com perto de 7 milhões de repasse, mas poderia ser melhor, né? As associações que representam os institutos de previdência, tem 3 que são as mais conhecidas, elas estão engajando essa ideia e fazendo pressão junto ao governo federal para que a dinâmica, né, de repasse ela seja acelerada. O Nelson comentou, e isso é fato, em 2020 ou 2021, alguma coisa assim, a gestão da compensação previdenciária que envolve a região aqui de Bauru, ela estava em Bauru, agora ela está em Marília, se eu não me engano, né? Então a gente perdeu até um pouco do contato com os gestores. Mas hoje se profissionalizou muito também a compensação previdenciária. Se implantou, o governo federal implantou um novo sistema de compensação previdenciária, onde está sendo mais fácil o envio das documentações digitalizadas, você tem uma visão se aquela solicitação que você fez está pendente, quando que ela pode entrar em prescrição, se está faltando algum documento, né? E hoje a Fonprev está com 3 servidores dedicados exclusivamente a lidar com o Comprev, né? Em breve nós vamos ter aqui um mapa de gestão, onde eu tenho lá os 4.350 servidores e eu sei o que acontece com cada um deles a nível de compensação previdenciária. É nesse nível de gestão que a gente pretende chegar. Como tem pendências ao longo do sistema no tempo, e tem tempo para a realização disso no serviço público, a questão das incorporações e do plano de cargos, carreiras e salários, eu vou colocar os 2 temas aqui já, Davi, baseados na seguinte questão. A gente está gravando aqui em 2024, um ato administrativo a rigor, se precisar ser revisado ou não, né? No caso das incorporações, um processo que vem em andamento, ele teria um tempo de 5 anos. Só que nesse ano tem um outro calendário, né? Gestão pública é sempre desafio. Você tem, também para o efeito do PCCS, vale esse raciocínio, abril é logo ali, e aí você tem as limitações, tanto para retirar benefícios, quanto para conceder benefícios. Como é que vocês estão tentando se virar com essa pendência? Olha, há 2 meses atrás, o nosso corpo jurídico da Fonprev, ele não estava mais convencido de uma tese jurídica que eles vinham se manifestando nos processos de aposentadoria, que envolve verbas de caráter temporário. Quais são as verbas de caráter temporário? Adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional de jornada e atividade de trabalho pedagógico, né? A Fonprev, ela funciona, ela tem um conselho deliberativo, que é o conselho curador, que é responsável por decidir aonde a lei, às vezes, deixa nuances de dúvida ou de entendimento. Os procuradores da Fonprev, voltando aí a 2 meses atrás, reviram o entendimento jurídico sobre essa questão e começaram a se manifestar de forma diferente nos processos de aposentadoria, com base já em situações do Tribunal de Contas, em jurisprudência junto ao Supremo e assim por diante. O que a Fonprev fez naquele momento? Levou essa situação ao Conselho Curador para deliberar do que fazer com as futuras aposentadorias, né? O Conselho Curador deliberou 7 ações,
a prefeita foi notificada dessa situação porque as leis que precisam ser alteradas e que pacificam algumas questões, elas são, vamos dizer assim, do executivo. Então a prefeita, através de uma portaria do gabinete, montou um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho tem se reunido para poder pacificar essa questão, né? Por exemplo, hoje a FUNPREV, se a pessoa for se aposentar, já existe um critério diferente no caso da adicional de salubridade, periculosidade, adicional de jornada e ATP. Vários profissionais dessas atividades têm pedido o processo, ou seja, vai haver demandas jurídicas sobre isso, judiciais, e eu acho que, e é bom que tenha, porque começa a ter decisões que vêm balizar o entendimento que você está tendo. A FUNPREV não decidiu ainda fazer nenhuma revisão de aposentadoria, ou seja, quem aposentou de outubro de 19 para cá e tinha esses benefícios lá nos seus salários, né? E é importante registrar que essas pessoas levaram isso para a aposentadoria, mas contribuíram também. Sim, né? Sim. Não é um adicional que a pessoa não contribuía e incorporou e levou. Não tem nada ilegal nisso. Mas daqui que a Emenda Constitucional 103, o artigo 8, veda a incorporação de verba de caráter temporário. E quando criaram essas verbas, elas têm caráter temporário. Né? Se você pegar a periculosidade e a insalubridade, ela é um adicional para a pessoa que está exposta àqueles riscos. Em função do local, em função do do período. local. Quando ela aposentou, ela não tem mais a exposição. E normalmente ela já está se beneficiando, aposentando de maneira especial. Porque quem estava em áreas insalubres, ou seja, consegue aposentar até de uma maneira anterior, né, com menos tempo. Mas é bom esse tema, Nelson, porque é bom que quem está nos assistindo compreenda que tanto a Prefeitura como o FUNPREV estão dedicados a, no máximo em 30 dias, apresentar para a prefeita todos os projetos de lei necessários para pacificar isso e o mais importante, dar segurança jurídica para quem está aposentando e para quem já aposentou. Então, a nossa ideia é que vá se encontrar algo, né, na esfera jurídica onde a gente possa pacificar esse tema e levar tranquilidade a esses perto de 1.000 servidores que aposentaram com uma dessas vantagens de 19 para cá, e quem está se aposentando agora. Inclusive, nós temos orientado as pessoas, o servidor que está nos assistindo, se ele tiver algum adicional desse e ele for aposentar, espera um pouquinho. Se ele puder esperar aí uns 30 dias para poder tomar a decisão de aposentar, porque nós não garantimos que a pessoa, aposentando hoje, sem levar esses benefícios, a gente vai conseguir rever isso e dar esse benefício para a pessoa. Entendi. Então a gente não tem segurança jurídica ainda para conduzir esse tema. Na dúvida, se puder, nesse momento, então quem puder esperar para se aposentar, espera 30 dias, 40 dias, porque isso vai ser pacificado com certeza. Eu trabalho com a perspectiva de até o final de fevereiro, os projetos de lei que trabalham com esses artigos, eles vão vir para a Câmara e aí com certeza vai pacificar essa situação. Regra geral, como as aposentadorias não param e os pedidos de pensões, enfim, lá na FUNPREV no dia a dia, daqui para frente a FUNPREV está uma tendência de rejeitar essa... Já está rejeitando. Está rejeitando. Então, na verdade, hoje, né, com base no artigo 8º da 103 e com base na deliberação do Conselho Curador, não está incorporando mais isso na aposentadoria. Ok. Outro prazo que eu comentei, para aproveitar, e os servidores acompanham aqui, né, isso acontece na Câmara também, a saúde e a educação, a Prefeitura tem 3 planos de cargos, carreiras e salários, eles são em leis específicos, está em revisão. Na última audiência pública que tem disponível na internet, você vai ver lá, dos servidores da administração direta, incluindo o DAI, que tem uma reestruturação administrativa, tem a questão de abril, do ambiente da limitação eleitoral, ou seja, é muito difícil que dê tempo, mas aí é uma questão lá do governo. A FUNPREV e a Câmara estão na mesma situação, vai fazer um PCSS próprio, o que vocês estão cuidando disso? A FUNPREV tem uma estrutura muito enxuta, né? São 39 servidores, um pouco menos que a Câmara Municipal. Quando eu estive secretário de administração, eu conduzi a revisão do PCSS como empresa contratada. Tive que rescindir o contrato porque o objeto não foi atendido e não pagamos R$1 naquele objeto. Essa experiência que eu vivenciei lá na Secretaria da Administração, quando eu fui para a presidência da FUNPREV, eu falei, puxa vida, a Câmara contratou uma empresa e não sai do lugar. O município contratou uma empresa e eu acompanho toda a polêmica e toda a dificuldade em se realizar isso. Então, o que eu fiz no âmbito da fundação?
Como a fundação, por força de lei, tem que ter a sua mesa de negociação, seus grupos temáticos, criei esses grupos, que é a SIMP, criei os grupos que tratam da CIPAR, ou seja, todos os PCCS trazem a obrigação do ente ter uma CIPAR. Não sei se a Câmara tem um grupo de trabalho que se chama CIPAR. Na FUNPREV é a CIPARF, é onde tudo que vem das mesas temáticas cai para esse pessoal analisar, digerir, vamos dizer assim, mastigar isso e tentar extrair resultado disso. Então a FUNPREV hoje caminha com 3 portarias, com grupos de trabalho específicos, trabalhando para ver se eles encontram entre eles, né, sem puxar a brasa para minha sardinha ou puxar o benefício para o meu cargo. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Eles estão com essa missão hoje, né, desde janeiro de 23, de apresentar algo que gere um benefício para todos, que seja suportável financeiramente, né, que tenha ali justificativas, né? O que eu tenho visto é que a FUNPREV hoje, junto com a prefeitura, são os piores salários do município. Você tem, acho que a Coab como pagando os melhores salários, depois vem Câmara, Endurb, DAI, e na zona do rebaixamento está a Prefeitura e FUNPREV. Porém, esse é um ano atípico, é um ano de eleição, então eu acho muito difícil, né? A FUNPREV vai caminhar para poder apresentar esses projetos de lei para a prefeita, porque todos os projetos de lei da FUNPREV, ele tem que passar pelo Conselho Curador da FUNPREV, depois o Executivo tem que analisar isso juridicamente antes de vir para a Câmara, né? Eu não sei se a gente consegue fazer toda a estruturação. O que mais nos incomoda hoje na FUNPREV, Nelson, é que a gente trabalha com uma estrutura que é de 2010, né? Nós não temos uma área de TI consolidada. Como que eu modernizo a prova de vida sem uma área de TI específica, sem profissionais para isso? Como que eu faço o que eu tenho que fazer com relação ao Comprev, que tudo hoje é tecnologia, sistemas de informação. Nós contratamos aí, até eu achei que a gente fosse ser muito criticado, né, porque o nosso PCCS de 2010 ainda traz a figura do operador de computador. O operador de computador é da minha época, do DOS, né, da década de 80. Então a gente está tentando... Você põe ele só para operar, ele vai só fazer operar mesmo. A gente está tentando repaginar a área de TI, porque sem a tecnologia, Nelson, eu não consigo entregar na ponta o que eu preciso. Eu tenho uma prova de vida hoje analógica. Sim. Né? Então eu não tenho reconhecimento facial, eu não tenho biometria. O aposentado tem que ir lá, literalmente, se arrastando para mostrar que está vivo. Então a gente tem que modernizar, facilitar o dia a dia do nosso cliente. Quem que são os nossos clientes? 4.350 aposentados. O que o Davi falou da analogia aí, muito bem colocada, da questão da lata da sardinha, tem que tirar a lata da sardinha da sala, porque senão os pessoal ficam falando também incluir os quadradinhos, né? Quer incluir quadradinho para aquilo e para isso, e igual aqui, igual lá, tem que caber na medida orçamentária, não adianta ter vontade. E aí tem taxa de administração lá para gerenciar, com regulação própria, e aqui do 10º. Eu torço, né, eu acredito muito no pessoal lá da FUNPREV, nos profissionais de lá, então eu tenho convicção que eles vão me apresentar algo que seja justificável e que eu tenha como brigar por eles para alguma melhoria. Falando em questão mais específica, só para aproveitar o tema, tentamos dar uma regra geral aqui do quadro, as perspectivas. Davi, no começo ainda da gestão, se acompanhou em uma outra situação, agora está lá com o desafio na gestão da FUNPREV, mas sabe que isso é permanente aqui. Foi apresentada uma prévia de um possível estudo de uma sede própria administrativa lá nas Nações Unidas Norte. Aí a gente alertou na audiência pública, olha, não tem a FUNPREV lá, ela paga aluguel, não faz muito sentido se é para unificar tudo. Ok, e a FUNPREV tem lá uma sede, o aluguel seria uma outra forma de... Enfim, além da questão do serviço, tudo junto para a população e discussões mais específicas do dia a dia. Enquanto isso, sem resolver isso e adiantar, tem 2 terrenos em situações diferentes da cidade que tem despesa, no mercado às vezes melhora o preço, mas tem custo e não gera resultado no dia a dia. Perfeito, né? A FUNPREV hoje ela tem nos seus ativos, ela tem 2 ativos imobiliários, que são 2 terrenos, 2 excelentes terrenos, né? A preço de valor venal hoje, a soma dos 2 beira aí os 4, 5 milhões de reais. Porém, a FUNPREV não conseguiu, né? Desde a doação desses imóveis para a fundação, que já tem aí praticamente 20 anos, ela não conseguiu dar destino para esses imóveis, né? Ela não conseguiu fazer uma PPP, ela não conseguiu transformar os imóveis numa sede. Eu conversei particularmente com a prefeita sobre isso.
né? Ainda não fui visitar os 2 terrenos, mas gostaria muito que ela visitasse comigo os 2 imóveis. Eu acredito que dê para ter uma parceria onde a Funprev entre com os imóveis, haja uma construção, leve a Funprev para lá, a gente deixa de pagar o aluguel de perto de 20, 22 mil reais por mês, ou seja, a gente precisa trabalhar isso, né? Nesse biênio da presidência da Funprev, né, eu termino a minha gestão em dezembro de 24, eu vou deixar pelo menos esses 2 imóveis alienados através de lei, ou seja, eu vou desalienar. Eu vou fazer um projeto de lei, vou convencer a Câmara de que esses imóveis hoje, já existem estudos que se nós tivéssemos vendido esses imóveis e incorporado isso na nossa carteira de investimento, nós teríamos tido uma lucratividade muito maior do que com os imóveis. Esses imóveis hoje, eles têm mato, o pessoal joga entulho. Agradeço aqui o pessoal da SEAR. A SEAR tem um termo de cooperação com a Funprev, onde ela faz a limpeza e capinação desses imóveis regular. Mas esses imóveis hoje só nos dá despesa efetivamente, né? Tá. Mas é um projeto para se desenvolver. Tá. A Câmara também está tendo, como os outros órgãos do governo, eventuais dificuldades. O sistema de integração operacional foi apresentado na audiência pública uma fase de transição em relação ao chamado CIAFIC. Tem reunião, inclusive, dessa semana aqui com o Poder Legislativo, com a Secretaria de Finanças. A Funprev também é órgão público. Ela está conseguindo se integrar nisso? Cara, o CIAFIC, né, ele foi implantado no município por força de um decreto federal, acho que de 2020. Eu vejo no CIAFIC que pese, né, que tirou muita gente da zona de conforto. A Funprev, por exemplo, usava um sistema de informação contábil, orçamentária e financeira, e pessoal há 22 anos. Então é difícil você convencer o usuário a fazer uma troca disso. Então a gente teve problema, teve ruídos, mas nós estamos assim a 3% de homologar o sistema, né? Imagino que para o município isso é uma vitória, uma conquista, porque você tem hoje, num único sistema, toda a parte orçamentária e financeira pronta, inclusive para as apresentações que vão começar agora, né? Ou seja, provavelmente esse sistema, essa inteligência que está vindo junto, vai facilitar a prestação de conta, portal de transparência, que pese que implantação de sistema, eu já passei por N nesses 40 anos na área de tecnologia, é traumático, é difícil, o pessoal não gosta do novo, o pessoal fica agarrado naquilo que ele tinha, se sente desconfortável de aprender algo novo porque sabia fazer o antigo de olho fechado. Eu acho que o município avançou com a questão do CIAFIC, tenho conhecimento, eu acompanho toda a discussão do CIAFIC no DAI, na Indurb, na Câmara, né? Sei das dificuldades, muitas empresas tiveram os contratos já encerrados, ou seja, tivemos que trocar o pneu do carro com o carro em movimento, mas eu acho que foi positivo, foi uma conquista, eu acho que é uma conquista, Nelson, para o município, a integração. Davi José Françoso, obrigado por fazer essa varredura com a gente aqui. São sempre inúmeros temas. Tem as audiências públicas tradicionais, a Comissão de Previdência, a gente vai atualizando. Lógico, a nossa missão é pública. Você está sempre convidado à disposição para sempre que tiver tema que relute importante, acionar a Rádio TV Câmara. Eu tenho que agradecer ao espaço, ao pessoal aqui da TV, da Câmara, ao Nelson. Eu acho que socializar o tema previdenciário é a nossa obrigação. E a gente tem que usar todos os canais disponíveis, né? E a gente vai continuar firme em 2024 agora. Transparência ativa da Fundação. A Fundação é minha, é sua, é de todos os servidores, né? Dia 19/2 vou estar dando uma palestra, conheça a Funprev, com toda a estrutura da Escola de Gestão Pública e participem. São 150 vagas, se eu não me engano, um espaço fantástico. Eu devo estar fazendo isso a cada 2 meses. Eu quero socializar ao máximo os temas previdenciários, tanto para os ativos como para aposentados e pensionistas. Muito obrigado, é isso. E se você pegou a nossa conversa no meio do caminho, não se preocupe. O Davi usa muito essa estratégia, comentou conosco aqui. Às vezes está correndo no dia a dia no trabalho, corre lá no arquivo, né, do sistema da TV Câmara, um documento público para acompanhar. Legis Vídeo. Isso, Legis Vídeo, ou na página do YouTube, é só clicar em vídeos. Até.